pós-parto, então, a gente vai ter uma prevalência na mulheres que no pós-parto estão apresentando depressão, sem levar em consideração que essas mulheres já estavam apresentando desde a gestação, tá, gente? Quando a gente leva em consideração desde a gestação, a gente vai encontrar uma porcentagem bem menor, de 4 a 7%, tá? Mas eu não quero essa discussão nesse momento aqui com vocês. Eu quero que vocês entendam que no pós-parto, cerca de 20% das mulheres estão apresentando sintomas de depressão, tá? No homem, quanto que a gente tem? 10%. Já existe estudo, pelo menos, né? Nesses 2 artigos que existem publicados aqui no Brasil, né? E até os outros 2 que existem publicados em língua inglesa, por exemplo, que também é raríssimo, a gente vai encontrar só isso de artigos científicos no mundo. A prevalência é de 10%. Que coincide com o que eu acabei de falar para vocês. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Opa, tá caindo energia aqui em casa. Ai, meu Deus. Lembra que eu falei para vocês que a cada 2 mulheres com depressão, nós temos um homem com depressão, tá? Fora de período de gravidez, parto, pós-parto. Agora, falando em depressão pós-parto, eu tô falando a mesma coisa. Não muda a prevalência, percebe? A cada 2 mulheres com depressão pós-parto, um homem também apresenta depressão pós-parto. Incrível isso! E a gente nem sabia que homem apresentava depressão pós-parto, né? Acredito que vocês não sabiam que homem, né? Algumas de vocês, mas a maioria não sabia que homem apresenta depressão pós-parto. E ele não só apresenta, como a metade. Se a gente tem 10 mulheres com depressão pós-parto, 5 homens também têm depressão pós-parto, tá? Então, não é só saber, né, que homem pode ter depressão pós-parto, mas saber que o número é alto, né? É alto. Se a gente tem 10 mulheres com depressão pós-parto, 5 homens têm depressão pós-parto, tá? Das suas mulheres. E como que isso funciona? Geralmente a mulher, quando ela apresenta depressão pós-parto, ela vai melhorando, tá certo? Principalmente assim, ó, durante a gestação é o pico maior que ela apresenta de depressão. No pós-parto diminui, tá? A taxa. E vai diminuindo conforme vão passando os meses. De 3 a 6 meses, mais ou menos, cai fortemente o número de mulheres que vão apresentando sintomas de depressão pós-parto, tá? Então, coisas vão acontecendo na vida dela que ela vai solucionando, ela vai resolvendo, vai contando com rede de apoio e isso vai ajudando a melhorar, tá? É claro que a mulher pode apresentar depressão pós-parto com 6 meses, com 1 ano, às vezes até próximo de 2 anos, tá? Ela pode. Não é essa a discussão aqui. A discussão que eu quero trazer agora para vocês é da maioria. A maioria das mulheres com sintomas de depressão pós-parto, elas iniciam logo lá no primeiro mês e tendo, né, fim até o 6º mês, tá bom? Por diversas situações aí da vida da mulher. No homem, olha só que interessante, quando ele apresenta depressão pós-parto, ele não apresenta junto com a mulher. No homem, a depressão pós-parto, ela começa a aparecer de 3 a 6 meses do pós-parto, que é justamente quando a mulher ela tem uma melhora dos sintomas. Então, quando a mulher ela começa a melhorar dos sintomas, aí o homem ele começa a sentir que agora ele pode adoecer. Antes ele não tinha como adoecer, porque a mulher dele estava precisando dele, o bebê dele estava precisando dele. Então ele tinha que ficar ali para aguentar as pontas. Na hora que ele percebe, olha, agora minha mulher, ela tá conseguindo cuidar, né, tá indo, agora eu adoeço. É mais ou menos isso, tá? Só para vocês entenderem. Olha só que interessante, né? Então, no homem, a depressão pós-parto vai poder ocorrer igual na mulher. Pode acontecer até 1 ano do pós-parto, tá bom? Então, ele pode ter 8 meses e começar a apresentar sintomas de depressão aí, sem problema. Mas é muito mais frequente de 3 a 6 meses, tá? Que ele começa a apresentar os sintomas de depressão pós-parto, que é justamente quando a mulher, então, começa a melhorar aí, tá? É que o homem com depressão pós-parto, ele vai apresentar aqueles sintomas, né, de irritabilidade, de agressividade, tá? Muitas vezes, a gente encontra, assim, quando a gente fala de transtornos, né,
relacionados a uso de substâncias tóxicas, né? Álcool e outras drogas, geralmente a gente tem uma prevalência maior no homem do que na mulher também, quando a gente pensa na população geral, tá? Quando a gente tá falando sobre depressão no pós-parto, a gente também vai perceber que homens que vão apresentar depressão pós-parto, eles também podem, se eles têm histórico, ou às vezes não, mas principalmente se ele tem algum histórico de uso de substâncias, né? Álcool e outras drogas tóxicas, então, né? Ele vai utilizar no pós-parto, tá? Então, se a pessoa usava algum tipo de droga em um tempo da vida e tá pesada a situação para ele no pós-parto por uma série de coisas, ele pode voltar a utilizar, tá? Álcool e outras drogas, até como um dos sintomas, vou chamar de sintomas aqui, de depressão pós-parto, tá? Ele pode estar, sim, pedindo ajuda. O problema também aqui é que a gente vai perceber que esses homens, eles podem começar a cometer violência doméstica, tá? Por conta da irritabilidade e da agressividade. E quando eu digo violência doméstica, é tanto agressão física à esposa quanto ao bebê, tá bom? Quanto ao bebê também. Então, vai depender da gravidade dessa depressão também. Tem homens que podem estar num nível tão alto, tão grave de depressão, né? Que podem sim, infelizmente, maltratar, né, por conta da doença aí e agir de violência física, né, aos seus familiares ali, à sua família. Então, a violência doméstica, ela também está presente em contexto de depressão pós-parto paterna.